com você e a gente vai vencer e vamos conquistar a vinda de Cristo. Mas vamos lá. Dando seguimento, vamos entrar em Daniel 6. Daniel 6, eu vou comentar especificamente aqui logo no verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Interessantíssimo é que, mais uma vez, a gente vem falar coisas que o nosso Senhor viveu. Nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu, superou. E quando eu falo exatamente que ele se submeteu a essas coisas, é porque ele, se não deixasse de lado o ser Deus, essas coisas não chegariam a ele. Essas coisas não conseguiriam chegar. Uma vez eu conversava com uma pessoa, uma irmã em Cristo, e a gente tentou entrar um pouco, né? Como é que consegue uma pessoa que ela é Deus e a pessoa deixa de ser Deus, mas ainda assim o seu nível de viver coisas do ser humano supera o do próprio ser humano. Por exemplo, o nível de sofrimento que Jesus passou. A ciência diz, por exemplo, que é possível suar gotas de sangue e tal, mas ninguém passou aquilo que Jesus passou. Ninguém suportou. Aí depois Jesus vai no inferno e ele tinha deixado de ser Deus. Como é que pode? Como um ser humano não vai conseguir ir no inferno? Enfim, né? É bem louco isso. É verdade, é bem louco mesmo. Por que eu estou te trazendo isso? Jesus deixou de ser Deus para viver as coisas que nós vivemos e suportar todas elas, e ele se submeteu a essa condição. Ao mesmo tempo, você vê que a Bíblia narra um momento, agora eu não lembro onde, mas Jesus vem caminhando e o diabo se manifesta no homem e diz: o que tenho eu contigo, ó Nazareno? E Jesus diz: cala-te, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ao mesmo tempo que Jesus está ali como homem, o diabo não suporta ele chegar. Então, é por isso que eu falo assim, Jesus se submeteu a tudo isso. Ele poderia ficar, poderia não, né? Que ele já nasceu sacrificado, mas se ele ficasse como Deus, nada disso o alcançaria. Então, por isso eu digo, Jesus se submeteu. E a Bíblia também diz que ele se submeteu até a morte e morte de cruz. E então, quando eu vejo essa passagem aqui de Daniel sendo colocado contra a lei de Deus, sendo que ele estava se submetendo a esta lei, na verdade não foi nem Daniel, foram os atos de Daniel sendo pressionados pela própria lei de Deus. A gente volta um pouquinho no capítulo 4, mas aqui eu já não estou mais falando de profecia, aqui eu já estou falando de comportamento. No capítulo 4 eu falei que a profecia guarda o profeta e o propósito. Guarda o homem e a mulher de Deus e o propósito. O seu e o meu comportamento será guardado pela própria lei de Deus. Por quê? Aqui, à primeira vista, a lei de Deus fez com que Daniel não pudesse se esconder. Isso é verdade. Tanto é que os homens disseram: olha, pela lei do Deus dele, ele não se dobra a outros deuses. E isso, né, foi um instrumento para, à primeira vista, uma exposição de Daniel. No segundo momento, o costume de Daniel, o culto de Daniel, era para se dobrar a um único Deus. Mas todo o mandamento, todos os mandamentos e toda a palavra de Deus, mesmo neste momento aqui, não tendo o que chamamos de Novo Testamento, e que nós ensinamos aqui a vocês a chamar de Segunda Aliança, ele não se resume só a dizer: você não pode adorar outros deuses, você só pode adorar ao Deus Criador de todas as coisas, Deus de Israel. Não é isso. A Bíblia nos diz também que esse mesmo Deus trará para nós um mantimento, né? Porque ele criou animais que não fazem nada e tem todo o suprimento. Como é que nós, filhos, enxertados de novo nele, não teríamos esse suprimento? Então, eu só estou te trazendo um aspecto, não vou entrar muito nisso, a gente tem que avançar um pouquinho ainda,
Mas o que eu quero te trazer é que os nossos olhos, à primeira vista, podem achar que nos submeter à lei de Deus nos expõe e nos priva de muitas coisas boas. Mas eu quero te encorajar a crer, a se submeter à lei de Deus e esperar nele que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nós. O que eu quero dizer com isso? Se submeta. E ele sabe o que é melhor para mim e para você. Porque muitas vezes a gente está querendo também coisas que o submeter-se à lei de Deus para nós é mais livramento do que o testemunho nosso para a fé cristã, tanto nossa quanto dos outros irmãos. Muitas vezes é livramento, irmão, porque a gente não sabe o que escolhe, a gente muitas vezes escolhe pelo sentimento e escolhe errado e tem problemas. Então, muitas vezes, se submeter à lei de Deus para nós é livramento. Mas você já está maduro na fé e começa a ter bom discernimento, e eu quero te encorajar a todo tempo, porque às vezes a minha e a sua fé fraqueja, mas nós precisamos a todo tempo ter uma atitude, uma decisão de obediência e não negociar, não abrir mão dos princípios do reino, tá bom? E aí você vê que Daniel foi levado para a cova dos leões porque se submeteu tão somente ao Deus de Israel, ao Deus criador de todas as coisas. Após a obediência de Daniel, ele foi lançado na cova e Deus operou o livramento. E ele vem dizendo aqui no verso, olha, vamos para o 21. Tem algo aqui muito interessante que se completa no 22. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Ele saudou o rei, mesmo tendo sido exposto no momento anterior aqui pelo próprio rei. Sabemos que o rei não queria, a Bíblia mostra aqui que o rei foi contrário, mas o rei mandou. Ele cumpriu o decreto, a lei que ele havia estabelecido. Mas Daniel não se voltou contra a autoridade. Aí no verso 22 diz: meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha só que coisa interessante. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. É importante, irmãos, que nós tenhamos uma postura que não traga sobre nós peso, porque muitas vezes o levante do inimigo, ele não está na acusação, mas sim no questionamento. E às vezes ele vai questionar na área em que temos vulnerabilidade. Então Daniel poderia em algum momento ter levantado uma fofoca, ter levantado uma palavra dura, poderia ter maldito o rei, e agora ele não poderia fazer essa afirmação. Ele poderia sofrer uma condenação na sua própria consciência. Entendeu, irmãos? Eu não estou falando aqui, porque alguém vai levantar e vai dizer, naquele dia você falou isso, você falou, não. Às vezes não tem nada disso. A luta é só a gente sabe que a gente passa, porque muitas vezes ela está interna, está na batalha na mente, está no campo da mente e da alma. Mas para que sejamos protegidos de nós mesmos nessas áreas, nós devemos manter uma conduta de retidão, submissão às autoridades, cumprimento da palavra de Deus. Se é para falar mal de alguém, não fale. Ore em línguas, cante um louvor, tá bom? Mas não fale mal de ninguém, não, porque às vezes você precisa ter essa brecha fechada, às vezes não. Sempre precisaremos ter essa brecha fechada para que não sejamos encontrados vulneráveis por Satanás para ele trazer uma dúvida maligna, tá certo? Irmãos, só um pequeno detalhe quando eu falo com vocês assim que nós não precisamos de qualquer ajuda, é no sentido de ser uma coisa assim, vamos dizer assim, o que aparecer serve. Não, não é isso, entendeu? Não precisar de qualquer ajuda é diferente de não precisar de nenhuma ajuda.
Nós precisamos de ajuda? Sim, Deus colocará pessoas para nos ajudar. E quando Deus colocar, não julgue, tá bom? Porque pode vir um corvo para te ajudar, tá certo? Então, não julgue o que Deus envia. Agora também, não abrace qualquer coisa que aparece na frente, tá bom? Vamos buscar discernimento e a paz do Senhor seja o árbitro em vosso, no meu, no nosso coração. Mari, você quer trazer algo aí? Amém, pastor. Eu estava olhando, né, no capítulo 6, e o que me chamou a atenção foi lá no versículo 10, a atitude de Daniel. Já havia sido declarado o decreto. Daniel não desobedeceu, mas ele se voltou e fala assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, ele se lembrou, né? Em todo o tempo ele se lembra e nos lembra que há um Pai no céu, que o Deus eterno é a Ele que nós devemos recorrer, porque é Ele que nos livrará, se for da vontade dele, né? Se for da vontade dele, ele vai nos livrar do que estiver acontecendo. Daniel, ele não sabia o que ia acontecer após esse decreto, mas uma coisa ele tinha certeza no coração dele, que era louvar, honrar e glorificar ao nosso Deus. E lá em 2 Crônicas 7:14, é um versículo que eu gosto muito, que ele fala assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele fala, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é uma atitude de todos nós, filhos, nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo. E Ele trará o livramento conforme a vontade dEle, como o pastor estava falando, né? Que a gente não venha a julgar a forma que o Senhor nos trará o livramento, vai conduzir as coisas, mas sim que a gente venha a ser grato no nosso coração em todo o tempo. E que a gente tenha essa atitude que a gente aprendeu com Daniel, desde lá do primeiro versículo. Ele sempre se voltou para o Senhor, ele sempre teve um coração voltado para a vontade de Deus, reto, buscando ao Senhor. E em todo o tempo a gente vê que o Senhor dá o livramento, traz as visões, traz as respostas para Daniel. Amém? Glória a Deus. É isso aí, Mari. É isso aí. Precisamos crer, irmãos. Precisamos crer que Deus é soberano. E muitas vezes a gente fala assim, há um Deus no céu. Realmente há um Deus no céu, há um Deus em todo lugar. Deus, ele é muito grande e multiforme. Graças a Deus, ele se manifesta a todo tempo, em todos os lugares. E há um Deus também dentro de mim e dentro de você. Tá bom? Se lembre disso. Porque quando você toma posse dessa verdade e chama à existência essa verdade da cruz, isso é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é um lugar de lamentação, né? O que eu quero te dizer nesse momento é que a cruz de Cristo é um lugar de libertação, é um lugar de renovo para nós, porque ali nós fomos colocados de novo em Deus. Nós fomos ali resgatados novamente para a família celestial. E isso nos faz poder clamar, Abba Pai, né? O Paizinho querido, estarmos de novo como filhos. É na cruz de Cristo. E aí, Jesus, ele vai e libera o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de Deus, para dentro de nós. Por isso, Deus está também dentro de nós. E Deus dentro de nós nos faz ter o discernimento que houve em Daniel. Tá bom? Eu quero terminar esse momento declarando sobre a minha, sobre a sua vida, esse discernimento, essa convicção em Deus, a fé em Deus, entendimento sobre a lei de Deus e, principalmente, irmãos, a aliança.
A aliança que esse homem de Deus, que esses homens de Deus nos mostram, independente das circunstâncias, Deus é Deus e eu tenho uma aliança com Ele. Nós precisamos ter esse discurso e esta consciência. Amém, queridos? Eu quero abençoar todos vocês, abençoar a minha casa, a sua casa, os irmãos da EBD, abençoar todos vocês com a paz do Senhor Jesus, com a fé renovada. Eu declaro sobre vocês uma fé renovada para manter a decisão pela aliança. Você não vai sentir arrepio, você não vai sentir nada, calafrio, calor, não vai ouvir nada, nada. Você vai ter uma decisão pela aliança e essa decisão te livrará. Amém? Que Deus te abençoe, te renove, te restaure e traga sobre a sua vida e sua casa imensas, poderosas e infindáveis surpresas, presentes, revelações, enfim, tudo que está lá já guardado para mim e para você que venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.